Olá, queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa primeira aula aqui à distância, online. É, Tenho certeza que vai ser um período de adaptação para todos nós, professores, e para vocês também, alunos, mas vamos tentar dar o nosso melhor, vou estar à disposição para tirar as dúvidas de vocês, e aí a gente vai tocando. Então, a proposta da aula de hoje é que a gente fale um pouquinho sobre o controle de infecção e de biossegurança. Todos vocês já me conhecem, né? Trabalho na Marinha do Brasil, sou membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bucomaxilofacial e vou estar à disposição de vocês. A gente continua firme e forte trabalhando lá na Marinha, pois somos à frente de combate a essa pandemia e tenho certeza que em breve todos esses tempos difíceis que estamos passando irão terminar. Essa nossa aula de hoje, ela é muito interessante para esse período que a gente está vivendo. Então, antes de mais nada, eu acho que é importante a gente rever, ou para muitos de vocês, talvez, que nunca tivessem ainda escutado falar em biossegurança, que a gente saiba o conceito de biossegurança, né? Eu acho que antes de mais nada, a gente precisa saber reconhecer a biossegurança. Então, ela é reconhecida como um conjunto de medidas que busca minimizar os riscos inerentes a uma determinada atividade. E a biossegurança na odontologia? Então, são essas medidas que a gente vai empregar com a finalidade de proteger quem? A saúde da equipe e dos pacientes naquela região ali no nosso ambiente clínico. Para isso, a gente vai ter que tomar algumas medidas, como o quê? Controle dos riscos físicos, químicos e biológicos, e também os riscos acidentais, que é o que a gente vai conversar aqui. A gente vai enxergar sempre esse símbolo, né? Se referindo à biossegurança. A gente vai encontrar esse símbolo, por exemplo, naquelas caixas amarelas de descarte de materiais perfurocortantes. Então, é importante a gente já começar a identificar esse símbolo aí. Bom, coloquei esse slide aí porque eu acho que todos nós estamos nos sentindo um pouco aqui como o Homer Simpson e a família Simpson toda frente a esse grande vilão que é o coronavírus. E então eu acho que essa aula vai ser de extrema importância, não só para a gente estar pensando no âmbito só dos nossos consultórios, mas também para a gente poder, eu falo que pensar fora da caixinha um pouco e conseguir até de maneira mais eficiente ajudar no combate a essa pandemia. Então tá aí, né? Antes da gente falar propriamente sobre a biossegurança no nosso consultório, vamos falar um pouco dessa Covid, né? Que está aí assustando a todos nós. E eu tenho certeza que todos vocês já estão bem por dentro, né? Das maneiras que a gente tem como tentar se prevenir do contágio do coronavírus. Então, estão todos vocês aqui, né? Olha, lindos e sorridentes aí acompanhando as aulas em casa. Eu tenho certeza que serão tão produtivas quanto. E a gente observa algumas medidas, né, que nos são orientadas com relação à Covid, com relação aos hábitos de higiene, lavar sempre muito bem as mãos, a utilização de álcool gel, a gente percebe nos locais públicos a aferição da temperatura dos indivíduos, a gente vê os médicos e profissionais da saúde que estão lá em frente ao combate a essa epidemia com seus equipamentos de segurança muito bem protegidos, né? Então, tudo isso, todos esses aspectos que trabalhados aqui na Covid diz respeito à biossegurança, né? Por quê? Porque a gente está preservando a vida de alguma maneira. Então é importante que a gente saiba que todos esses conceitos que eu vou passar para vocês aqui hoje, que a gente pode utilizá-los e devemos utilizá-los além dos nossos consultórios, também na nossa vida. É óbvio que eu vou focar aqui em tudo que a gente tem que ter de padronização, nós vamos falar sobre esterilização de materiais, né? De um consultório, mas é importante a gente pensar também nisso como um todo, né? E principalmente nesse momento atual que a gente está vivendo aí da Covid-19. Então vamos lá. Com relação à biossegurança e odontologia, a prática da odontologia ela abrange uma enorme variedade de procedimentos, né? Então a gente vai desde uma simples radiografia até cirurgias mais complexas, por exemplo, de terceiros molares inclusos e outras mais.
E o cirurgião dentista vai acabar tendo contato sempre com secreções da cavidade oral e até mesmo os aerosóis que são dispersados pelas nossas canetas de alta rotação, fazendo com que a gente tenha uma grande chance de transmissão de infecção. Então, até agora, com relação ao coronavírus, nós somos grandes vetores de disseminação por conta desses aerosóis das canetas. Por isso que se pede que somente sejam atendidos casos de urgência e emergência. E as medidas de controle de infecção visam fazer o quê? Tentar erradicar ou minimizar, no mínimo, né, o risco de transmissão de infecção na prática da odontologia. Então, a gente tem que tentar fazer com que essa transmissão seja a mínima possível. E aí eu pus aí para a gente dar uma brincada, né? Porque eu falo que nós dentistas, nós temos um montão de coisa na cabeça, não só nós como todos os outros, mas uma grande parte do nosso cérebro é ocupado por dente ou por tudo que diz respeito a dente, né? A gente tem pouco tempo, às vezes, para férias, a nossa paciência não ocupa talvez um grande espaço, a gente se preocupa muito com as nossas contas para pagar, né? Eu falo profissionais autônomos que somos nessa época ainda de coronavírus, talvez eu diria que essa parte vermelha aqui estaria até mais comprometida, mas enfim, eu quis colocar essa tirinha, essa brincadeira para a gente lembrar que nas nossas mentes a gente tem que ter a biossegurança e o controle da infecção muito bem determinados e ter uma responsabilidade muito grande, né? Porque esses pacientes confiam suas vidas em nós e nós temos a nossa vida ali vulnerável a todo momento, então é muito importante que aqui no cérebro do dentista a biossegurança ocupe um local bastante importante. E quais são as principais razões para eu poder realizar o controle desses micro-organismos? Então, em primeiro lugar, eu tenho que prevenir a transmissão de doença e de infecção. Depois eu tenho que prevenir a contaminação, o crescimento de micro-organismos que sejam nocivos. Eu tenho que evitar que se deteriore os meus materiais, né, que eles possam ser contaminados com micro-organismos, tenho que evitar isso. E eu tenho que evitar o que a gente tem de mais importante nos consultórios, que é o que a gente chama de contaminação cruzada. Que é o quê? A contaminação cruzada é quando você tem a transmissão de micro-organismos entre os participantes desse ambiente clínico odontológico ali. Então, você pode ter essa transmissão de um paciente para outro paciente, deste paciente para o profissional, para o cirurgião dentista, ou você pode ter uma patologia do cirurgião dentista que você transmita ao seu paciente, então seria a profissional paciente, e você ainda tem toda essa contaminação acontecendo através do quê? Dos instrumentais que a gente utiliza nesse paciente, dos objetos que a gente tem ali no nosso consultório, né? De toda essa área dos objetos e dos instrumentais. Então, essa infecção cruzada é muito importante. A gente chama de infecção cruzada porque vai transmitir de um para o outro, do paciente para o paciente, do paciente profissional ou do profissional para o paciente. Né? E é o que a gente escuta nos nossos, serem televisionados nos dias de hoje, o que está acontecendo com a Covid, né? Antes a gente tinha só aqueles pacientes que viajaram ou que tiveram contato com pacientes contaminados de estarem transmitindo o vírus. E agora a gente já tem essas contaminações cruzadas que a gente chama, que é um passando para o outro e esse outro passando para o outro e assim por diante. Então, isso é muito importante que a gente pense, centralizando no nosso consultório, que a gente tem que tentar evitar ao máximo que isso aconteça e por isso é tão importante a gente compreender os procedimentos de biossegurança e controle dessa infecção. E eu começo dizendo para vocês que um dos fatores primordiais e que está sendo tão levado em consideração aí na nossa Covid é a lavagem e antisepsia das mãos, né? Um procedimento tão simples, mas que é essencial. Ela é isoladamente a ação mais importante para a prevenção e controle das infecções, né? Elas devem ser lavadas com sabão neutro antes de eu calçar a luva e depois que eu retirar a luva também. E antes e depois de qualquer procedimento com pacientes, né, que eu vou ter contato com material, com superfície que esteja contaminada. Então, essa lavagem de mãos que a gente tanto escuta, ela é assim, é algo simples e que isoladamente talvez seja o mais efetivo quando a gente começa a pensar em combate à infecção. E aí a gente tem todo um trâmite para se lavar essas mãos, né?
Você tem que ter o dispenser do sabão, você vai esfregar o dorso, a palma da mão, entre os dedos, a região das unhas, o polegar, que muitas vezes fica, né? A gente tem que fazer o movimento do polegar, porque muitas vezes esse polegar fica isolado ali. Então, tem todo esse movimento. Eu coloquei até um esquema aí para vocês, que é extremamente importante, até, né, a região de antebraço, a gente acaba escovando quando a gente vai fazer uma cirurgia. E isso é importante, está tão em moda agora, eu tenho certeza que todos vocês aí estão craques em fazer escovação de mãos, mas é algo que a gente vai usar bastante no nosso dia a dia na clínica, tá? Outra coisa importante quando a gente pensa na lavagem de mãos é a padronização dos registros de abertura e fechamento dessas torneiras, porque elas não podem ser torneiras manuais. Quando você acaba de higienizar as mãos, você não pode fechar o registro. Então, ela tem que ter ou acionamento com pedal, né, no pé, ou ela tem que ter uma alavanca que você possa fechar com o seu cotovelo. Então, isso também é um ponto importante a se pensar, né, nas clínicas e consultórios. E aí a gente parte para os EPIs, tão famosos EPIs que também, na mídia atual, devido às circunstâncias que a gente enfrenta, eles têm sido tão divulgados, né? Muitas pessoas não sabem nem o que significa os EPIs. Os EPIs significam os equipamentos de proteção individual. É só na odontologia que a gente usa? Não. Os equipamentos de proteção individual, os trabalhadores de construção civil vão utilizar, os enfermeiros, os médicos, cada profissão vai ter o seu EPI no seu âmbito ali de trabalho. Para a gente, aqui, né, como dentistas, para atendimento nas clínicas e nos nossos consultórios, a gente vai ter como equipamento de proteção individual básico o quê? O gorro, a máscara, o óculos de proteção, o avental, a luva e um sapato, que como a gente mesmo disse para vocês lá no início das nossas aulas, que o sapato deve ser fechado, né? Até eu mostro aqui um desenho ideal, para se evitar que materiais perfurocortantes caiam no pé, que você tenha contato com secreção de paciente, enfim. Então, isso é um equipamento de proteção individual básico, né? É óbvio que quando a gente fala de surtos como o que a gente está passando, essas pandemias, se devem ter observado nos noticiários que os médicos, os enfermeiros, até mesmo nós lá na Marinha, que estamos de frente ao combate a essa população que apresenta os sintomas, a gente tem que usar equipamentos de proteção ainda mais eficientes do que esses simples, né? Mas você vai perceber na televisão que você vai ver uma espécie de um avental impermeável, os óculos como se fossem óculos de mergulhador, a máscara tem que ser a N95, são equipamentos diferentes, mas aqui eu quero que vocês aprendam para o dia a dia do consultório da clínica que vocês vão praticar. Então é basicamente isso daí. Vamos ver um por um. Com relação às luvas, né? A gente vai usar em todos os pacientes. E para vocês podem parecer uma besteira falar, mas que bobagem, a professora tem que dizer que a gente tem que usar luva. É óbvio que a gente vai usar luva. Mas é porque vocês estão pegando uma odontologia, e eu também, eu não sou muito antiga, peguei essa odontologia também como vocês, que a gente já, desde a graduação, utiliza luvas, mas se você pegar cirurgiões um pouco mais antigos, eles trabalhavam no paciente sem luva, e quando essa determinação foi feita pela ANS, eles tiveram dificuldades em se adaptar. Então, para a gente é algo muito comum, mas os dentistas mais antigos trabalhavam sem luva. Então, é importante dizer, todo e qualquer procedimento em qualquer paciente necessita de luva. Quando você vai ter contato com material instrumental e equipamento contaminado, então nem se fala, né? E, obviamente, durante todo o processo de limpeza de material e do ambiente. E quando a gente fala de limpeza de material, a gente utiliza aquelas luvas emborrachadas de limpeza mesmo, né? Para você não ter risco de se machucar durante a limpeza desses materiais. E aí, com relação às luvas, eu vou ter o quê? A luva de procedimento normal, que hoje em dia você tem coloridas, tem, né? Tem até para paciente que é alérgico a látex, tem com talco, sem talco, enfim, de procedimento. E eu vou ter as luvas estéreis, que elas vêm embaladas em embalagens individuais, né? Com um par, com numeração também. Então, a gente vai usar essas para os procedimentos cirúrgicos. Depois vocês vão ter uma aula com a professora Camila, que diz respeito à paramentação cirúrgica. Ela vai explicar direitinho como essas luvas devem ser calçadas, né? Enfim, é uma aula à parte. E aí, o que a gente vê muito, isso aqui, né? O cirurgião dentista de luva, fazendo o quê?
escrevendo no prontuário do paciente. Isso não pode, né? Então a gente fala, são normas de biossegurança. Você vai estar contaminando o que aqui? Primeiro você vai estar contaminando a sua caneta, o prontuário, você vai estar levando micro-organismos que estavam nesse prontuário para a boca do seu paciente, caso você volte a trabalhar nele, né? Então, a luva é para a gente enquanto a gente estiver manipulando o paciente. Terminou? Remove a luva, joga fora e vai escrever o seu prontuário sem luva, né? Ou no mínimo, existe uma luva plástica que chama-se sobreluva, para você calçar por cima dessa luva para você poder manipular algum outro objeto, tá? Mas lembrem-se que luva é para a gente manipular o paciente. E as máscaras, que também para vocês é algo, né, simples. Ela representa o quê? Uma barreira física realmente só de proteção para a transmissão dessas infecções, né? Deve ser utilizada por quem? Pelos profissionais e quando? Durante os procedimentos com o paciente. Se você ler na caixa de máscara, ela vai dizer que tem filtro duplo ou triplo, enfim, elas são descartáveis e são regularizadas pela Anvisa, né? São essas máscaras que a gente usa no dia a dia aí da clínica, que você tem elas de elástico, que você prende atrás das orelhas, ou você tem ela com tiras que você pode estar amarrando. Puxando aqui para a nossa situação atual que a gente vivencia do coronavírus, que a gente vai perceber? Vocês vão ver aí na televisão que você vai ver a grande maioria dos médicos e enfermeiros que têm acesso ao tratamento desses pacientes utilizando uma máscara azul, assim, ou azul clara, que chama-se N95. Ela é uma máscara diferente dessa máscara comum que a gente tem, porque a máscara comum que a gente tem, ela impede que as gotículas que você produz entrem em contato com o paciente. Ela não filtra o que tem do ambiente para você. E essa é a grande diferença com a máscara N95 ou PFF2, que eles chamam também, que ela, além de bloquear as partículas que você libera, ela faz uma filtragem também do que tem no ar. Então, por isso que numa época de pandemia como a do coronavírus, quem faz atendimento aos pacientes suspeitos utiliza esse tipo de máscara, tá? Então, o que vai mudar entre elas é o grau de proteção, né? Obviamente que essa N95 protege muito mais. Lembrando que a recomendação atual, até o momento, é que a gente utilize a máscara quando você estiver em atendimento aos pacientes ou se você estiver apresentando sintomas. Fora isso, não se deve utilizar as máscaras, né? Então, essa que é basicamente a diferença dessas, tá? Então, obviamente, aqui a N95 para a época de coronavírus. Ela tem um filtro de ar que bloqueia pelo menos 95% das partículas em suspensão e ajuda na proteção contra as doenças por transmissão aérea, como, por exemplo, o que a gente está vivendo hoje em dia, que é o coronavírus. O que mais faz parte dos meus EPIs, o meu óculos de proteção, né? É uma barreira contra o quê? Infecções para os profissionais. Por quê? Você tem risco de espirrar secreção, ou até mesmo algum material, ou o próprio aerosol da caneta. Então, o óculos é de extrema importância. A gente sabe que às vezes tem colegas que têm dificuldade, porque embaça, dependendo da qualidade da máscara que você está usando, você respira embaça, mas ele é extremamente importante. E quando a gente diz em épocas de pandemia, como a que a gente está vivendo, um óculos simples desse de proteção não é o suficiente. A gente que está atendendo direto o público, ou a gente tem que utilizar um óculos simples desse, mais uma viseira, que é aquela proteção facial, que parece uma máscara de soldador, ou a gente precisa utilizar um óculos que ele é como aquele óculos de mergulho, que ele veda toda a sua lateral também. Então, isso é extremamente importante, tá? Acostumem-se a atender os pacientes com óculos, porque eu falo que no começo às vezes pode ser difícil, mas depois isso torna-se um hábito, tá? É o ideal. E as toucas e os gorros? Vai fazer o quê? Vai evitar que a gente tenha queda de cabelo durante ali o atendimento ao paciente, né? Uma barreira mecânica para que não se contamine o cabelo também do cirurgião, como espirrando qualquer tipo de secreção, e que também esse cabelo não esteja lá no meio do nosso procedimento. Então, essencial. A gente vai ter basicamente dois tipos de gorro, aquele que é com elástico, que a gente chama de feminino, porque normalmente mulher tem uma quantidade de cabelo maior, um volume maior, e a gente tem aqueles que você amarra aqui atrás, normalmente a gente chama de masculino, porque os homens têm um volume de cabelo um pouco menor, então acaba acomodando bem. Mas isso
é meio que de gosto, né? A gente fala, os homens acabam utilizando esse com elástico, que a gente acha que é muito mais prático. Vestimentas, né? Lembrem-se que a gente conversou bastante com vocês também com relação às vestimentas, quando a gente foi dar as instruções para laboratório, né? Então, o que é importante? Devem ser limpas de material de fácil lavagem, de secagem e devem ser confortáveis. Devem ser trocadas sempre que tenha sujidade aparente e exclusivamente no trabalho. Então, para vocês aqui na universidade, o que a gente preconiza? Ou a utilização da roupa branca com o jaleco, ou nas clínicas vocês podem usar aquele pijama cirúrgico. Mas o que não pode é vocês circularem fora da universidade com esses aventais, né? Eu tô cansada de, às vezes, ir almoçar em restaurante e encontrar colegas, médicos ou dentistas, enfim, almoçando de jaleco, né? Não pode. Então, é é uma vestimenta para ser utilizada no seu local de trabalho. Então, olha aqui, a gente está aqui, né? Montando uma mesa cirúrgica com um avental cirúrgico. Ninguém vai sair com esse avental. Ninguém vai sair de pijama cirúrgico. Ah, pode parecer bobo, mas os alunos às vezes perguntam para mim, professor, eu posso ir embora com esse pijama cirúrgico? Não, não pode, tá? Tem que ser utilizado só na região de trabalho mesmo. Outro ponto importante que a gente nunca quase vê se falar quando se diz de EPI, as proteções quanto à radiação, né? Então, quando a gente vai fazer uma radiografia no nosso paciente, é de uso obrigatório a gente colocar um protetor de tireoide, um avental plumbífero, para que proteja esse paciente também da radiação, né? E o cirurgião ficar atrás de uma parede baritada que seja protegida para que essa radiação não afete a ele também. Uso de adornos é outra coisa importantíssima, né? Não adianta eu estar fazendo a minha melhor das minhas escovações de lavagem com mão, cheio de anel, de pulseira, de corrente, enfim, né? Quando a gente ainda fala de centro cirúrgico, você tem que remover absolutamente tudo: brinco, corrente, anel, relógio, tudo. Quando a gente fala de consultório odontológico, a gente frisa muito a parte de adornos das mãos, né? Então, você não pode ter nenhuma pulseira nos braços, relógio, anel. Por quê? Porque isso dificulta de você fazer a lavagem eficiente das mãos, né? Então, evitar brinco, colar, corrente, pulseira, anel e aliança, porque são materiais de difícil descontaminação. A gente, inclusive, tem estudos que comprovam que as mãos de profissionais que usam anéis tem mais colônias de bactérias após a lavagem de mão do que as que não usavam anéis, né? Então, isso é importante da gente lembrar bem. Quando vocês forem, por exemplo, para um centro cirúrgico, vão ver que tem cartazes grandes sempre nos vestiários, dizendo que tem que se remover brinco, anel, relógio, pulseira. Ah, mas eu tenho essa minha pulseirinha que é a minha pulseirinha da sorte. Não tem jeito, tem que remover, tá? A gente tem, inclusive, uma normativa que preconiza que isso seja realizado. Então, importantíssimo. E aí, falando ainda em biossegurança e odontologia, né, a gente fala um pouco de equipamentos que protegem o profissional, agora a gente tem que falar também como que a gente vai tratar do ambiente, dos instrumentais que a gente vai estar utilizando aí nesse nosso paciente. Então, vamos conversar um pouquinho a respeito disso daí agora, como a gente deve tratar o material, o instrumental e o ambiente nosso ali do consultório. Antes de mais nada, é importante a gente entender que existe uma classificação desses materiais, desses instrumentais, para que a partir daí a gente defina se eu vou somente desinfectar, quais são os que eu tenho, os materiais que eu tenho que esterilizar, os que eu posso fazer uma esterilização química, os que eu posso fazer uma esterilização física, enfim. Então, primeiro tem que ter critério, né? Eu não posso falar, eu estou fazendo desinfecção porque eu estou fazendo. Não, estou fazendo porque esse material é um material que ele é semicrítico. Então, esse material eu tenho que esterilizar, por quê? Porque ele é um material crítico, né? Então, na verdade, a gente classifica os materiais como críticos, semicríticos ou não críticos. E aí vamos falar um pouquinho de cada um. O que a gente tem de material não crítico? É aquele material que ele só entra em contato, por exemplo, com a pele do paciente, como, por exemplo, um termômetro de axila ou um termômetro desses que a gente está vendo muito agora
em uso por conta do coronavírus, que a gente mensura a temperatura através da testa do paciente. O que mais a gente tem? A gente tem, por exemplo, um arco facial, um compasso de Willis, coisas que não vão entrar em contato com a mucosa do paciente, né? Então, são materiais não críticos. E os semicríticos são aqueles que vão entrar em contato com a pele e com a mucosa. Só que eles não vão ter contato com a parte cruenta. Então, assim, por exemplo, um espelho, um afastador de lábio, uma moldeira, tudo que vai entrar em contato com a saliva do paciente, mas não com o sangue, né? Então, são materiais semicríticos. E aí sobrou o quê? Os críticos, que fica fácil, que é o quê? São artigos pérfuro-cortantes, ou seja, que entram em contato com tecidos cruentos e sangrantes. São o quê? São os nossos materiais de cirurgia só? Não. Se você pegar, por exemplo, um explorador, ele é um material pérfuro-cortante, então ele é um material crítico. Teoricamente, ele entra em contato com tecido sanguíneo, se você fizer uma perfuração. Então, ele é um material crítico, porque ele é pérfuro cortante. Então, isso é importante. Então, normalmente, todo material de cirurgia, as brocas que eu vou utilizar para fazer uma odontosecção, tudo, fio de sutura, porque ele é agulhado, a agulha eu vou estar fazendo com que ela passe dentro dos tecidos. Então, são materiais críticos. Aí, eu tendo classificado os meus materiais, é bom que a gente tenha também em mente os conceitos de cada uma dessas etapas que a gente tem que fazer. Então, por exemplo, a asepsia é um método empregado para quê? Para impedir a contaminação de um material ou de uma superfície. Então, a gente faz o quê? Com substâncias detergentes, por exemplo. Sabonete, um detergente, ela é feita até pelo próprio, é uma limpeza feita pelo próprio paciente, né? Então, é uma lavagem de mãos, é uma asepsia que ele está fazendo ali. E uma antisepsia é uma eliminação do micro-organismo da pele ou da mucosa, enfim, que quem faz é o profissional. Então, quando você pega uma clorexidina e vai fazer uma limpeza extraoral na face do seu paciente antes de fazer uma cirurgia, você está fazendo o quê? Uma antisepsia. O profissional vai fazer no paciente. A gente vai utilizar substâncias antissépticas, microbicidas, né, ou microbiostáticas, que a gente sabe que a diferença é uma interfere somente na reprodução e a outra realmente mata esses micro-organismos. Para mucosa, o que a gente usa? Clorexidina 0,12% ou 0,2% para mucosa, para o paciente fazer bochecho. E para a pele, para a gente fazer antisepsia extraoral, clorexidina 2% ou iodo, naqueles casos que a gente chama de polvedine, que é o PVPI, mas nos casos onde o paciente não tem alergia a iodo, tá? Então isso é importante ser frisado também. E a descontaminação? É uma eliminação parcial ou total desses micro-organismos, de materiais ou de superfícies inanimadas. Então, previamente, a gente sempre faz antes e depois de qualquer procedimento. O que eu vou utilizar? O álcool 70, que também que vocês estão vendo que está super em vigor agora por conta do coronavírus, né? Tem que ser o 70? Tem que ser o 70, que é por conta da desidratação que os álcools, né, de concentração diferente vão causar e não vai poder ter esse efeito de descontaminação. Então, é o álcool 70 que a gente vai usar para superfícies inanimadas, para limpar uma bancada, né? Vou passar um álcool 70 para descontaminar isso daí. E a limpeza? A limpeza é o que você vai fazer com o seu instrumental quando você terminou de atender, você vai calçar aquelas luvas que eu falei de limpeza, de borracha, né, grossas, e você vai fazer uma higiene, uma limpeza dos instrumentais. Você vai retirar resíduo de sangue, limpeza, né? Então, é uma remoção mecânica de sujidades em geral. Matéria orgânica, poeira, entre outros. E aí você pode fazer isso de maneira manual, com uma escovinha, né, com as luvas, ou você pode utilizar as cubas ultrassônicas que a gente tem, que você pode colocar lá dentro, ela tem movimentos vibratórios ultrassônicos e vai fazer essa remoção mecânica das sujeiras. Ou também você pode usar métodos químicos, né, como por exemplo soluções enzimáticas como o Riosime, que é um desincrustante, que deixa o instrumental lá de molho também. Então, são algumas maneiras diferentes de você fazer. Você tem que fazer essa limpeza sempre quando? Antes de fazer a esterilização dos seus instrumentais, né? Isso parece meio óbvio, mas como eu digo na Marinha, o óbvio deve ser dito.
E a desinfecção vai eliminar os micro-organismos, mas não elimina os esporulados de materiais inanimados, como eu disse para vocês, uma bancada, através de um processo físico ou químico com auxílio do quê? De desinfetantes. Lembra que eu falei do álcool 70? Como que a gente faz? Recomendado para os materiais que são termossensíveis também, porque tem material que ele não pode ser submetido a alta temperatura. Então, a gente vai fazer uma desinfecção. Basicamente, vai ser o quê? Uma desinfecção química, através do quê? De produtos, de desinfetantes líquidos, que são basicamente ou o glutaraldeído ou o ácido peracético. Então, a gente faz a desinfecção desses materiais com qualquer uma dessas duas substâncias. Se for o glutaraldeído, é sempre 2%, eu vou deixar 30 minutos. Se for o ácido peracético, eu vou deixar por 10 minutos. Frisem bem que isso é para fazer a desinfecção. Se eu quiser fazer a esterilização dos meus materiais de uma maneira química, eu também vou usar esse mesmo produto, o mesmo glutaraldeído, só que não por 30 minutos, eu tenho que deixar ele por um tempo maior, por 10 horas. Né? Então, isso é importante. Pegadinha de prova, né? Glutaraldeído eu posso utilizar para desinfecção ou para esterilização. O que vai mudar a concentração? Não, vai mudar o quê? O tempo em que eu vou ter que deixar o meu instrumental exposto a ele, tá? E a esterilização. Aí, quando a gente fala em esterilização, é porque a gente está falando em destruição de todos os micro-organismos, inclusive os esporulados. E aí você pode ter isso através do quê? De dois processos. Químico, que eu acabei de falar para vocês, né? Do glutaraldeído e tal. Ou físico, que é o que eu vou utilizar o quê? A minha autoclave, ou eu tenho algumas outras maneiras também de estar realizando a esterilização e a gente vai conversar um pouquinho aqui. Ela pode ser feita de duas maneiras, os químicos, soluções esterilizantes, os físicos, eu tenho o calor seco, que é a estufa, que vocês também dificilmente vão conseguir ver. Antigamente, os consultórios, a gente esterilizava materiais com estufa, hoje em dia elas estão bem em desuso. O calor úmido sob pressão, que é o que a gente tem na autoclave, que hoje em dia é o carro-chefe. E a gente tem ainda a radiação ionizante, que são utilizados mais para a parte industrial, porque ela é uma esterilização de alto custo. Então, é usado mais em larga escala e para indústrias mesmo. E a gente tem a físico-química, que a gente chama de óxido de etileno, que eu vou falar para vocês também um pouquinho aqui, que também para nossos consultórios no dia a dia a gente não vai ter. A gente tem isso a nível hospitalar, porque também tem um alto custo, mas tem suas indicações. Eu vou dar uma paradinha por aqui, pessoal, na aula. Eu vou dividir ela em parte 1 e parte 2, até para vocês poderem dar uma descansada, dar uma espairecida. Fico aqui à disposição, né? Eu falo para questões, acho que a gente pode depois fazer um fórum, se vocês quiserem, ou através de algum aplicativo, como por exemplo o Zoom, a gente pode combinar um horário para eu estar podendo sanar as dúvidas de vocês. Mas vamos fazer um break aqui para vocês darem uma descansada, tomar uma água, enfim, e aí vocês voltem e acessem a parte 2 dessa aula, para a gente continuar falando aqui agora das esterilizações, dos tipos de esterilizações, né? Nós vamos falar também um pouquinho sobre as prevenções de acidentes com pérfuro cortantes, como devem ser a conduta de controle